Allí donde están vuestros hermanos los hombres, allí donde están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo, vuestros amores, allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo. Es en medio de las cosas más materiales de la tierra donde debemos santificarnos, sirviendo a Dios y a todos los hombres. Chegamos hoje então ao nosso 5º dia da novena do trabalho. Hoje já estamos encaminhando agora para a reta final da novena, né? Espero que você esteja aqui desde o início. Se não está, continue agora até o finalzinho com a gente e depois termine os 9 dias, né? Termine o que ficou para trás. Então vamos direto para a nossa novena hoje, já chegando à nossa reta final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão. É hora de que todos nós, cristãos, anunciemos bem alto que o trabalho é um dom de Deus. Fazendo uma pequena pausa aqui, gostaria que você prestasse bastante atenção nessa reflexão de hoje. É uma reflexão muito boa, muito gostosa para a gente meditar, e que com toda certeza vai nos ajudar a tirar muitos frutos para a gente trabalhar melhor. Então, voltando à nossa reflexão aqui. É hora de que todos nós, cristãos, anunciemos bem alto que o trabalho é um dom de Deus e que não faz nenhum sentido dividir os homens em diferentes categorias, conforme os tipos de trabalho, considerando umas ocupações mais nobres do que outras. O trabalho, todo o trabalho, é testemunho da dignidade do homem. Diante de Deus, nenhuma ocupação é em si grande ou pequena. Tudo adquire o valor do amor com que se realiza. O trabalho, antes de tudo, ele nos serve para que a gente amadureça, conquiste virtudes, desenvolva a nossa personalidade, desenvolva a nossa vida espiritual também, por que não? Para que a gente se desenvolva, para que a gente cresça em virtude, em responsabilidade, desenvolva certos dons e aptidões que a gente tenha. Antes de tudo, essa é a finalidade do trabalho. Isso vai contra muito do que talvez você já tenha ouvido a respeito do trabalho. Talvez já te disseram que trabalho é um lugar onde você se realiza. Talvez você tenha certas aspirações no trabalho, certos sonhos no trabalho que vão em direção a uma realização pessoal, a um certo prazer, a uma certa felicidade muito pessoal. E não há mal nenhum nas aspirações, nos sonhos em relação ao trabalho, né? Muita gente encara o trabalho desse modo, como uma vocação. Nesse sentido, tem grandes sonhos, grandes aspirações, tem muitos desejos de fazer grandes coisas, fazer certas coisas, e não há problema nessas aspirações e nesses sonhos. Mas antes disso, o trabalho serve para o nosso desenvolvimento, para que a gente cresça em virtude, para que a gente, como eu disse, amadureça. E se é assim, nós não podemos desprezar nada naqueles trabalhos honestos. Nós não podemos desprezar aquelas atividades pequenas, corriqueiras do nosso cotidiano. Alguém que estuda e se prepara e sonha e almeja, por exemplo, ser um médico. Mas hoje ela trabalha numa padaria. Ora, ela não pode tratar com desdém, com desprezo, diminuindo o trabalho ali naquela panificadora, naquela padaria.
Aquele trabalho é meio, é ocasião para ela se desenvolver, para ela desenvolver virtudes, para ela crescer em responsabilidade, para ela crescer em paciência, para ela desenvolver certos dons de comunicação, para aprender a vender, aprender a tratar clientes, aprender a tratar, no fundo, as pessoas, aprender a olhar para as pessoas, aprender a fazer certas coisas, aprender a desenvolver certas virtudes, crescer nas virtudes. O trabalho, antes de tudo, ele serve para isso. E, como eu disse, nós não podemos desprezar, por mais pequenas que sejam as atividades do dia a dia, nós não podemos desprezá-las, não podemos tratá-las como menores, não, porque é através delas que a gente vai crescer em virtude, que a gente vai se desenvolver. E se nós temos aspirações honestas, se nós temos sonhos honestos para a gente, se a gente almeja alcançar certas coisas em relação ao trabalho, fazer certas coisas em relação ao trabalho, que isso não nos impeça jamais de fazer bem as coisas que a gente tem hoje. No fundo, aqueles que dizem que almejam fazer tal coisa, sonham em ser tal coisa no trabalho, mas que não fazem bem essas pequenas coisas que têm de fazer hoje, que são seus deveres, essas pessoas, certamente elas não vão fazer bem aquelas coisas que diz que almeja. Elas não vão realizar bem aqueles sonhos que dizem que tem. Se a gente quer fazer bem algo maior, se a gente almeja algo maior, se a gente tem certas aspirações para o futuro, que a gente comece realizando-as hoje, fazendo bem aqueles pequenos deveres que a gente tem. Deveres que a gente tem na empresa onde a gente trabalha, né? Os trabalhos que a gente tem que realizar, que a gente faça-os com todo carinho, zelo, dedicação e amor, fazendo bem, cumprindo bem também aqueles nossos estudos que a gente tem que fazer. Quem se prepara para uma profissão, por exemplo, como eu disse, um médico, quem está estudando para medicina, que estude bem, se dedique. Alguém que almeja alcançar certas coisas, mas hoje está em casa, desempregado, que cuide bem desse período, que faça bem as atividades em casa. Essa novena tem por finalidade que a gente aprenda a trabalhar melhor, que a gente perceba a importância de trabalhar bem e com amor. E o trabalho, ele não é somente o trabalho remunerado. Como eu disse, os estudantes precisam estudar bem, porque para eles o estudo não deixa de ser um trabalho. Aquelas pessoas que estão em casa, talvez procurando um emprego ou não, talvez se preparando para algo, elas precisam fazer essas coisas bem, cuidar bem das atividades domésticas, cuidar bem da casa, do lar, cumprir bem esses pequenos deveres com grande responsabilidade, desenvolvendo a própria personalidade, amadurecendo, crescendo em virtude e em amor. Desse modo, a gente vai estar trabalhando verdadeiramente bem e agradando a nosso Senhor. Vamos para as nossas intenções deste quinto dia. Intenção A: para encontrar trabalho, para que Deus me conceda a alegria de conseguir trabalho, uma tarefa em que eu possa ser útil e desenvolver as minhas capacidades, e que, se no momento esse trabalho estiver por baixo do meu preparo e das minhas legítimas aspirações, eu não despreze, mas, enquanto não achar um trabalho mais apropriado, o realize com toda a responsabilidade, fazendo com que tenha a categoria do trabalho que Jesus realizou na oficina de Nazaré. Intenções B: para fazer um bom trabalho. Para que, se atualmente
o meu trabalho está por baixo do meu preparo e das minhas legítimas aspirações. Deus me ajude a não desprezá-lo, mas enquanto não achar um trabalho mais apropriado, a realizá-lo com toda a responsabilidade, fazendo com que tenha a categoria do trabalho que Jesus realizou na oficina de Nazaré. Oração a São José Maria Escrivá. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. Concedei-me, por intercessão de São José Maria, o favor que vos peço. Aqui você coloca a sua intenção. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma alegria ter você aqui com a gente nesse 5º dia da novena. Espero você amanhã para o nosso 6º dia, né? Já partindo para a nossa reta final. Espero que você persevere e esteja com a gente até o 9º dia. Como eu disse, aqueles que chegaram após o 1º dia, que continuem fazendo com a gente aqui cada dia da novena, ou, se preferirem começar lá do 1º dia, irem fazendo na sequência, mas que sejam 9 dias, né? Então, 1º dia, 2º dia, 3º dia e assim sucessivamente, né? A novena, afinal de contas, como o próprio nome diz, são 9 dias. Então, aguardo você amanhã para o nosso 6º dia da novena. Fiquem com Deus, tenham uma excelente noite.